Repare em algo agora. As pessoas mais atraentes em qualquer ambiente quase nunca são as que mais falam. Elas não disputam atenção, não tentam convencer, não explicam demais quem são. Elas simplesmente entram e algo muda no ar. Enquanto uns falam sem parar, gesticulam, tentam parecer interessantes, essas pessoas ficam em silêncio e mesmo assim são notadas. Isso não é sorte. Isso não é genética. Isso é domínio interno. Os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Eles sabiam que a verdadeira atração não nasce do esforço, mas da ausência de necessidade. E aqui está a parte desconfortável. Quanto mais você tenta impressionar, mais você se afasta do que deseja. Cada movimento nervoso, cada palavra dita por ansiedade, cada tentativa de preencher o silêncio, envia uma mensagem invisível, mas poderosa. Eu preciso ser aceito. E o mundo sente isso, não de forma consciente, mas energética. E a ansiedade repele da mesma forma que dois ímãs do mesmo polo. Enquanto isso, existe alguém, talvez até perto de você, que fala pouco, se move devagar, não parece preocupado em agradar. E as pessoas gravitam ao redor dele. Não porque ele faz algo, mas porque ele não precisa fazer. Atração não vem do que você diz. Vem de quem você é quando não está dizendo nada. Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo naquela época, não escrevia sobre como ser admirado. Ele escrevia sobre como não desperdiçar a vida pensando demais na opinião dos outros. Ele não buscava aprovação. Ele cultivava dignidade. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Quando você fala demais por nervosismo, seu corpo diz: não confio no meu valor. Quando você gesticula excessivamente, seu corpo diz: preciso que você goste de mim. Quando você teme o silêncio, seu corpo diz: tenho medo de ser esquecido. E as pessoas não respondem às suas palavras. Elas respondem ao seu estado interno. Agora vem a boa notícia. Você não precisa mudar sua personalidade. Não precisa virar alguém frio. Não precisa fingir desinteresse. O que você precisa é dominar aquilo que os estoicos chamavam de controle interno. E isso se manifesta no corpo, na postura, no ritmo, no silêncio, na forma como você ocupa o espaço. Nos próximos minutos você vai entender como pequenas mudanças físicas e emocionais transformam completamente a forma como você é percebido, sem esforço, sem manipulação, sem teatro. Mas antes de irmos para os hábitos, você precisa enxergar algo com clareza. Talvez hoje você não seja invisível por falta de valor. Talvez seja porque está tentando demais provar que tem. E quanto mais você tenta, menos presença sobra. Existe um motivo pelo qual o silêncio deixa tanta gente desconfortável. Não é timidez. Não é falta de assunto. É medo de ser visto sem máscara. O silêncio é um espelho. E quando você fica em silêncio, o que aparece não são suas palavras, é o seu estado interno. É por isso que pessoas ansiosas odeiam o silêncio. Elas sentem que, se não fizerem algo, se não falarem algo, se não se moverem, vão desaparecer. E o corpo reage antes da mente perceber. Mãos inquietas, pernas balançando, respiração curta, micromovimentos constantes. Tudo isso diz a mesma coisa, mesmo que você não diga nada. Eu não estou confortável comigo mesmo. Agora aqui está a verdade que quase ninguém te conta. A atração não nasce do silêncio. Ela nasce da capacidade de sustentar o silêncio sem entrar em ansiedade. Qualquer um pode ficar quieto por alguns segundos. Pouquíssimos conseguem habitar o silêncio sem se defender. Os estoicos entendiam isso profundamente. Para eles, silêncio não era ausência de ação. Era controle interno em estado puro. Epicteto dizia que você só descobre o que controla quando tudo o resto é retirado. E quando você tira as palavras, os gestos e as tentativas, sobra você. Ela nasce da capacidade de sustentar o silêncio sem entrar em ansiedade. E é exatamente aí que a maioria falha.
Porque quando você fica em silêncio tentando parecer confiante, mas por dentro está ansioso, o corpo entrega. O silêncio verdadeiro não é mudo. Ele comunica a estabilidade. Quando você entra num ambiente e não corre para se posicionar, não força presença, não tenta preencher espaço, algo muda no ar. As pessoas começam a te observar. Ela nasce da capacidade de sustentar o silêncio sem entrar em ansiedade. Porque o cérebro humano é treinado para detectar tensão. E quando não encontra tensão onde esperava encontrar, ele presta atenção. Ansiedade quer ser resolvida rápido. Presença não tem pressa. É por isso que pessoas realmente atraentes não aceleram. Elas não reagem imediatamente. Não se justificam. Não competem por espaço. Elas permitem que o silêncio exista. Agora deixa eu te mostrar o erro fatal que quase todo mundo comete aqui. Quando surge um silêncio numa conversa, a pessoa ansiosa interpreta isso como perigo. Ela pensa: preciso dizer algo. Preciso manter o interesse. Preciso provar valor. E então ela fala demais, explica demais, ri demais, se move demais e, sem perceber, entrega todo o poder. Porque quem quebra o silêncio por ansiedade, automaticamente assume a posição de quem precisa, enquanto quem sustenta o silêncio assume a posição de quem escolhe. Esse é o primeiro princípio físico do estoicismo aplicado à atração. Quem aguenta o silêncio, controla o ritmo. E quem controla o ritmo, controla a percepção. A partir do momento em que você aprende a ficar em silêncio sem tensão no corpo, sem movimentos desnecessários, sem urgência interna, seu corpo começa a comunicar algo raro hoje em dia: segurança. E segurança é magnética. No próximo princípio, eu vou te mostrar exatamente como eliminar os sinais físicos de ansiedade que sabotam esse silêncio, mesmo quando você acha que está calmo. E é aqui que quase todo mundo se engana. Existe algo ainda mais revelador do que o que você diz. É o que seu corpo faz quando você acha que ninguém está olhando. A maioria das pessoas acredita que atração é uma questão de aparência, mas o cérebro humano não funciona assim. Ele lê padrões de estabilidade antes de qualquer detalhe estético. E é aqui que tudo desmorona para quem é ansioso. Você pode estar em silêncio, mas se o corpo está inquieto, se a respiração está curta, se os movimentos são rápidos demais, o silêncio perde todo o poder. Isso são vazamentos. Vazamentos de ansiedade. Mexer no celular sem necessidade. Ajustar a roupa repetidamente. Tocar o rosto. Cruzar e descruzar os braços. Balançar pernas. Mudar de posição o tempo todo. Cada um desses gestos diz a mesma coisa: eu não estou confortável aqui. Os estoicos eram obcecados por isso. Eles entendiam que você só controla uma coisa de verdade: suas ações. E se você não controla nem seus próprios movimentos, como espera transmitir presença? Marco Aurélio escrevia que a mente mora no corpo. Quando o corpo está agitado, a mente está implorando por alívio. Agora aqui está o ponto que muda tudo. A atração não vem de fazer mais, vem de remover o excesso. Quando você elimina movimentos desnecessários, sua presença se concentra. E concentração cria peso. Pessoas com peso não precisam competir, não precisam provar, não precisam correr. Elas ocupam o espaço com calma. E o mais curioso é isso: quando você para de se mover por ansiedade, as pessoas começam a se mover em sua direção. Porque o cérebro delas sente algo raro: estabilidade. Agora, isso não é sobre ficar travado. É sobre cada movimento ter intenção. Se você cruza os braços é porque escolheu. Se você se move, é porque há propósito. Se você fala, é porque a palavra importa. Esse é o corpo estoico: mínimo desperdício, máxima presença. E quando você une isso ao silêncio que falamos antes, algo acontece. Você não se torna mais interessante, você se torna difícil de ignorar. Porque enquanto todo mundo está vazando energia, tentando ser notado, você está inteiro. E inteireza é magnética.
Então entenda isso com clareza agora. Você não precisa aprender a atrair. Você precisa parar de se sabotar. A atração que você busca já existe em você antes da ansiedade, antes da pressa, antes da necessidade de agradar. Os estoicos não ensinavam como conquistar pessoas. Eles ensinavam como não se perder de si mesmo. E quando você para de se perder, o mundo começa a te notar. Silêncio sustentado, corpo estável, movimento consciente, palavras com peso. Isso não é técnica, é identidade. A partir de hoje, observe. Quantas vezes você fala por medo, se move por nervosismo, age para ser aceito. E toda vez que perceber, retorne. Menos movimento, mais presença. Porque no fim, as pessoas mais atraentes não são as que tentam ser vistas, são as que não precisam. E quando você chega nesse ponto, sem anunciar, sem explicar, sem esforço, o mundo sente e reage.